Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi derrotado para o Atlético Goianiense 2-1 e agora, finalmente, matematicamente, na terceira divisão nacional. Vamos analisar esse rebaixamento do Paysandu, o quanto dói, o quanto é sofrido e agora sim, né, algo matemático, né, sem chances, sem esperança, apesar que a torcida do Paysandu já não tinha muitas esperanças. O último jogo realmente que o Paysandu talvez jogou com alguma esperança de conseguir um milagre para escapar do rebaixamento foi o clássico, foi o Repá. E naquela partida, principalmente pela segunda etapa, o Paysandu foi muito bem, teve chance de vencer o Clube do Remo. Mas depois da maneira que perdeu, acabou perdendo novamente, o Paysandu não jogou mais nada, como foi o normal de toda a competição praticamente, e agora sim, matematicamente, na terceira divisão. Mentalmente já estava na terceira divisão, moralmente também já estava na terceira divisão, já começou até a dispensar alguns jogadores, a pensar em enxugar a folha para começar um pouco mais aliviado o 2026. Isso na parte financeira não tão aliviado no sentido que os recursos e a cota que o Paysandu vai receber em 2026 são bem menores do que em 2025, então isso é um agravante muito grande para essa atual gestão trabalhar, mas é isso. Agora matematicamente o Paysandu está na terceira divisão e vamos analisar aqui como foi o jogo. Meu nome é César Mairinki, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhem com os amigos, divulguem e se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje que vamos analisar esse Atlético Goianiense 2, Paysandu 1. Olha, foi uma partida até boa do Paysandu. Se você entendeu o cenário, que o Paysandu não jogou praticamente nada na Série B, um dos piores ataques, uma das piores defesas da competição, lanterna, o Paysandu sequer disputou a permanência, né? Isso que é triste, né? Eu acho que isso que é mais doloroso, até porque humilharam o Paysandu, né? E quando eu digo, não são os adversários que humilharam o Paysandu, são as pessoas que fizeram o futebol do Paysandu esse ano, que humilharam a instituição, de uma maneira que não merecia, a torcida não merecia isso. Então o Paysandu sequer disputou a permanência na Série B. E uma Série B que era fácil ficar na Série B. Porque pra vocês terem uma ideia, o Paysandu não vence há muito tempo. Há muito tempo. É o único time que tem 5 vitórias na competição. Ou seja, não vence há muito tempo, 35 jogos, 5 vitórias, e só hoje caiu. Para vocês entenderem que não era difícil escapar do rebaixamento. O Paysandu há meses sem vencer um jogo e só hoje matematicamente foi rebaixado para a terceira divisão nacional. Ou seja, se tivesse montado um time um pouquinho menos pior, nem um pouquinho melhor, usar melhor para o time que foi montado o Paysandu é exagero, mas um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, teria escapado do rebaixamento. Não é algo difícil, não é algo de outro mundo você montar um time para permanecer pelo menos na Série B. Mas isso não foi feito e hoje matematicamente o Paysandu foi rebaixado. O Paysandu, como eu disse, o Paysandu que fez uma boa partida, entendendo o cenário do jogo, já meio desmotivado. O Atlético Goianiense também meio desinteressado no jogo, sabe? Foi um jogo assim, até um jogo legal para se ver, de duas equipes que não brigam por mais nada na competição, o que é duro, né? A gente fala que o Paysandu com 4 rodadas ainda faltando para terminar o campeonato já estava rebaixado, né? Difícil. Mas não briga por mais nada, o Atlético Goianiense também não brigava por mais nada e é isso, né? Então não houve um grande interesse, só que foi uma partida até bem movimentada, uma partida, se você entender o cenário fora de casa, mesmo jogando com um adversário que já não queria tantas coisas assim na partida e na competição, o Paysandu já rebaixado, o Paysandu já dispensando alguns jogadores, já liberando alguns jogadores, um time um pouquinho mudado, em termos principalmente de suplentes, né, de bancos reservas, de opções. O Paysandu até que se portou bem, e o Paysandu chega a fazer 1-0 com merecimento, né? O Garcês bateu o pênalti, perdeu o pênalti, no rebote o Anderson Leite fez o gol, que foi invalidado, por invasão da área, só que pouco tempo depois, 2-3 minutos depois, Garcês, aí sim, de cabeça, fez o gol da equipe do Paysandu, fazendo o Paysandu 1-0. O Paysandu ia para o intervalo fazendo um bom jogo, né? Como eu falei, entendendo o cenário da partida, e mesmo diante de desfalques, mesmo diante de dispensas, um time um pouco mais mudado ainda, um banco de reservas também que não consegue acrescentar tanto, por causa que a qualidade do Paysandu é uma qualidade bem questionável, por assim dizer, para pegar bem leve na situação, porque já está rebaixado mesmo. Não adianta agora eu ficar aqui
meio mordido, meio exaltado, como já fiz vários vídeos exaltados, porque, né, o jogo de hoje foi o placar, a derrota foi normal, que a gente sempre viu no Paysandu nessa Série B. Então o Paysandu vai para o intervalo por 1-0 e ok. No segundo tempo, acontece o que acontece sempre, o Paysandu perdeu o jogo. Não é que não fez um segundo tempo pior que o Atlético Goianiense, não considerei, mas o Atlético Goianiense teve um pouco mais de qualidade e o Atlético Goianiense queria buscar mais o jogo. Eu acho que, inclusive, os 2 gols que o Paysandu sofreu eram 2 bolas defensáveis do Matheus Nogueira, tá? Pra mim, era 2 bolas. Uma ele rebateu, eu sei que teve um desvio, mas assim, teve um desvio, só que, ok, teve um desvio, só que a bola foi... Não foi um desvio que foi muito pro canto-bola e foi muito forte, não. Talvez dava para ele fazer melhor. E no segundo gol também dava a oportunidade de fazer uma grande defesa. Achei que foi falha, mas sabe aquela grande defesa que um goleiro tem que fazer? Ainda mais um goleiro que trabalha e joga no Paysandu? Enfim, eu achei as 2 bolas, ele poderia ter feito algo melhor, mas foi um Atlético Goianiense que acabou criando umas melhores chances na segunda etapa e conseguiu a virada e acabou coroando a equipe goiana e determinando mais uma derrota para o Paysandu, que muita gente falava que vamos acabar com honra, né? Acabar com honra essa competição, mas não tem como o Paysandu acabar com honra. O Paysandu poderia ter vencido hoje, venceu os últimos 3 jogos, não vai ter acabado com honra. Porque um clube como é o Paysandu, a instituição como é o Paysandu, ser rebaixado da maneira que foi para a terceira divisão, não tem como terminar com honra. Então, assim, é impossível terminar com honra. E o Paysandu acaba voltando para a realidade dele, que hoje é time de terceira divisão. Eu até falei isso em outros vídeos, teve gente que acabou não gostando, e ok, normal, criticando, ok. É igual eu falo aqui, ok, eu dou minha opinião, não significa que seja verdade. Mas hoje o Paysandu como instituição não é um clube de segunda divisão, é um clube de terceira divisão, limitado à terceira divisão. O universo do Paysandu hoje é o mesmo universo do Floresta, sabe? Então, agora do Maranhão, é um clube de terceira divisão, planejamento de terceira divisão. Então é isso, o Paysandu hoje está compatível com a divisão que fizeram do Paysandu. Merece? Merece pelo mau planejamento, a torcida não. Porque a torcida tem, o Paysandu tem torcida de time de Série A. Tem time de Série A que não leva esse público que o Paysandu leva para os jogos. Mesmo o Paysandu caindo para uma terceira divisão, levava mais público do que vários times da Série A. Mas não é assim. Não é só a torcida que vai empurrar o time e vai levar ele para a Série A. Tem que ter um bom planejamento. E quando não tem, acontece isso. E hoje o Paysandu se resume a um time da terceira divisão. O Paysandu que no segundo tempo sentiu algumas dificuldades em relação ao meio campo, em relação à criação. O Paysandu que foi a campo com o Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, o Maurício Antônio e o Heverson nessa linha defensiva. Eu já falei do Matheus Nogueira, que eu acho que dava para ter feito melhor nos 2 gols sofridos. O Edilson, eu creio que fez uma boa partida, inclusive. Na defesa, Thalisson e Maurício são 2 jogadores que eu observaria para ficar para a Série C. O Maurício praticamente certo, porque o Maurício não sei se tem grande mercado assim, mas deve permanecer na terceira divisão. É um zagueiro que confiável, de grande qualidade? Não, mas eu acho que uma Série C ele pode sim suprir essa necessidade de compor o elenco do Paysandu para o ano que vem. O Thales está para o empréstimo, vamos ver agora uma terceira divisão, é mais difícil, né? Tudo é mais difícil na terceira divisão, é menos dinheiro que arrecada, é menos visibilidade, é menos possibilidade de contratar jogadores melhores, é tudo muito difícil. E não sei como é que vai fazer o Roger Aguilera, né? Se na Série B, recebendo mais, uma cota maior, ele disse que já recebeu o Paysandu numa situação difícil, foi difícil trabalhar, imagina uma Série C com a cota mais reduzida ainda. Complicado. No meio campo ainda jogaram o Anderson Leite, o Carlos Eduardo, o Pedro. Então assim, um meio campo que não tinha criação, né? Um meio campo sem criatividade, que não tinha aquele meia de articulação. O meia de articulação do Paysandu na competição foi o Denner, que já foi até dispensado, praticamente sem participação nenhuma na equipe do Paysandu, uma contratação extremamente questionável, porque no próprio Aparecidense da terceira divisão, que agora é rival do Paysandu, né, que o Paysandu agora está limitado à Série C, também não teve um grande destaque. Então o Paysandu precisava do meia e contratou o meia de um time da Série C, que nem brigaria pelo acesso, limitado, sem ter um grande destaque. Então, por aí você vê a situação. No ataque, Marlon, né, o Maurício Garcês também, que fez foi o autor do gol, né? Ele perdeu um pênalti, só que foi o autor do gol, mas o jogador mais perigoso da equipe do Paysandu, que depois contou ainda com o Wendel. Mas o Garcês é um jogador diferente, né? Eu não sei se ele consegue ficar para a Série C. Ele é um jogador que com certeza tem mercado em outros clubes, tem mercado em outras divisões.
Então, dificilmente não vai ficar, uma pena, mas o Paysandu vai ter que fazer uma reformulação nesse elenco, quase que total, porque esse elenco do Paysandu é bem limitado. Inclusive, alguns jogadores eu considero limitados até para a Série C, né? Até para a Série C. Então agora é trabalhar, tem mais 3 jogos ainda não acabou a Série B, então o tormento ainda de mais 3 jogos que o Paysandu vai ter que fazer, e a tristeza da torcida bicolor é imensa, porque, como eu disse, humilharam o Paysandu esse ano de uma maneira vexatória, de uma maneira que o Brasil viu. O Brasil hoje olha a Série B e vê o Paysandu isolado na lanterna. Então, assim, é humilhante, é vergonhoso, mas a bola pune, porque o Paysandu teve competência zero para fazer o futebol desse ano. E é isso. O Paysandu, que fez uma partida hoje até considerado ok, né? Considero até ok, não foi uma má partida da equipe do Paysandu, mas, né, já em clima de despedida nessa Série C, e acabou perdendo porque sempre é derrotado, né? Esse Paysandu sempre é derrotado, não tem outro resultado que consiga. Eu acredito que pode chegar na última rodada, acabar a competição, sequer fazer 30 pontos. Eu não sei se o Paysandu chega a fazer 30 pontos numa Série B em 38 rodadas. Olha o tão grave que é essa situação. Tão grave que é essa situação. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal e, lógico, semana que vem, mais vídeos do Paysandu para a gente analisar esse cenário e qualquer novidade a gente vai estar analisando aqui no canal Bastidores Pará. Um abraço e até o próximo vídeo.